Olá, companheiras e companheiros. É um prazer estar com vocês mais uma vez neste programa Arte e Resistência. Essa já é a 13ª edição deste programa que vocês sabem. Eu converso com os maiores e as maiores artistas do Brasil, de diversas áreas da arte, sobre o poder infinito que a arte possui em transformar o ser humano e mudar as nossas vidas e mudar as sociedades. E, lógico, se você não viu ainda os programas anteriores, não deixe de conferir. Eles estão todos listados aqui na TV 247, na nossa playlist, que está aqui embaixo na descrição do canal, na descrição do vídeo. E eu vou falar rapidamente com quem que eu conversei nos programas anteriores, para vocês se identificarem e assistirem, caso vocês não tenham assistido ainda. Eu conversei no primeiro programa com o Caco Ciocler, depois com o Sérgio Mamberti, com o Chico César, o José Roberto Aguilar, Renato Aroeira, Tom Zé, Paulo Betti, Zé Cabaleiro, Elisa Lucinda, Lucélia Santos, Bem-vindo Sequeira, Jacques Morelenbaum. E hoje eu tenho o grande prazer de conversar com mais um dos meus ídolos. Vocês verão em breve. Antes disso, não se esqueçam, sigam o Arte e Resistência no Instagram, Arte e Resistência TV 247. O endereço está aqui embaixo também. E vamos à conversa. Mas antes de mais nada, como sempre, vinheta. E hoje eu tenho o imenso prazer de ter comigo aqui uma verdadeira lenda da televisão brasileira, do cinema brasileiro, do teatro brasileiro e, devo dizer também, do ativismo político brasileiro. Como nós precisamos de artistas assim. É o meu grande prazer hoje conversar com Zé de Abreu. Oi, querido. Prazer é meu. Obrigado pelos elogios infundados. Que isso, Zé. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um grande prazer conversar com você. E, bom, antes de mais nada, meu caro, conte para o público do 247 como é que você está sobrevivendo nesse mundo, nesse estado calamitoso que se encontra e, sobretudo, no Brasil. Onde que você está e como que está essa quarentena? Eu estou num quarto de hotel hoje, exatamente faz um mês que cheguei da Nova Zelândia, onde não tem mais vírus há muito tempo, então tive que me acostumar de novo a usar máscara e tal. Uso duas, que meu médico recomendou. Estou de quarentena com a minha mulher num quarto de hotel para poder gravar cenas de aproximação com um protocolo sanitário extremamente rígido na Globo. A gente ensaia todo mundo de máscara. Na hora de gravar, se os dois atores tiram máscara, tem uma plataforma de acrílico entre os dois. E quando fecha a câmera num, o outro coloca máscara e o contraplano é só ombro e tal. Mas ontem à noite a Globo resolveu parar, né? Dada a situação, o agravamento da pandemia no Rio de Janeiro. E na sexta-feira, aqui no Brasil se faz lockdown 5 dias depois, né? Uma coisa louca. Como se fosse daqui a 5 dias, vamos ter centenas de mortos que poderiam ser evitados se o lockdown começasse hoje. Mas temos que acreditar no Eduardo Paes, que é nosso prefeito, que, como disse uma colega, ele está lutando contra uma tartaruga, não contra um vírus extremamente rápido, né? E o governador, que ninguém sabe o nome, que é o vice do Witzel, que está preso e não é contra o lockdown, é bolsonarista, negacionista. Parece que hoje já se arrependeu. E hoje é um dia muito especial, porque além de fazer um mês que eu estou no Brasil, hoje eu tomei minha primeira dose da Coronavac. Fui extremamente bem atendido, o pessoal
extremamente gentil, tudo muito bem organizado. É o SUS, é o nosso querido SUS trabalhando como a gente imagina que trabalhe e como a gente espera que eles trabalhem, né? Sem dúvida, que bom que você tomou a sua primeira dose e que venha logo a segunda e que venham logo as vacinas, Para todo inclusive mundo. para todo mundo. Inclusive, já que a gente está comentando em vacina, não posso deixar de lembrar que o principal responsável pela luta pelas vacinas é o nosso querido presidente Lula, né? Que está praticamente governando paralelamente ao desgoverno que luta pela doença e não pelas vacinas. Né? É um negócio absolutamente incompreensível, né? Para qualquer governante, qualquer estadista, que não é o caso nosso, uma pandemia, um terremoto, é um momento onde ele vai mostrar toda a sua grandeza e normalmente a pessoa surfa no que isso lhe traz de volta como benefício político, como aconteceu com Angela Merkel, com Jacinda Ardern na Nova Zelândia, com vários outros, como está acontecendo com o Biden agora nos Estados Unidos. Sim. Mas nós temos um azar de ter um verme genocida na presidência, né, que realmente luta a favor do verme, né? Ele já falou várias vezes que a ditadura matou pouco, que a milícia era boa, porque que tinha que matar Fernando Henrique Cardoso e mais, não sei, 30 mil. Ele já disse que a profissão dele como capitão de artilharia é matar, ele foi preparado para matar, então o que se esperar? Mortes. E ele está conseguindo o seu objetivo, né? Infelizmente, um dos motivos que me fez também sair da Nova Zelândia é que não adianta eu ficar lá, entendeu? Eu e minha mulher, se a família da minha mulher, minha família estão aqui sofrendo tudo. A gente estava lá, tá bom, numa bolha de saúde no mundo, mas a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. Quer dizer, a angústia permanece a mesma. Óbvio que lá eu não sonhava com vírus toda noite como eu sonho aqui, né? Pois é. E olha que você estava num paraíso, né? A Nova Zelândia é um dos lugares maravilhosos do mundo, em diversos, não somente com relação à natureza, mas tem um governo de consciência, né? E fez um trabalho exemplar. Inclusive, sobre isso que você falou dos líderes que se utilizam de uma pandemia para mostrar serviço, é exatamente o que você falou. A Angela Merkel aqui garantiu, provavelmente, a reeleição do partido dela, né, nas eleições que serão em setembro agora, por causa da postura consequente e inteligente dela e cuidadosa para com o povo, né? Científica, né? É uma postura científica, mínimo, ouvindo né? a ciência, né? É o mínimo. Não é militar que vai combater vírus. Militar combateria um inimigo físico. E, pelo que visto, os nossos militares, se tivessem que combater um inimigo físico, ele estava perdido, né? Porque os caras não conseguem identificar o Amazonas, diferenciar o Amazonas do Amapá, porque AM, Amapá, né? Mandaram. Então, mas lutando contra o vírus, então, aí é um absurdo, né? Não respeitar a ciência. Agora, como é que o Bolsonaro vai respeitar a ciência? Ele não sabe o que é ciência. É um negócio. Seria, assim, impossível uma cabeça sub-humana como a do Bolsonaro entender uma conversa científica. Não tem um mínimo de intelecto para conseguir entender isso, né? É um negócio... Realmente, a gente conseguiu eleger talvez o pior brasileiro de todos os tempos. Você sabe, Caro, que aqui na Alemanha o pessoal me pergunta, né? O pessoal, por mais que o europeu seja alienado, né, de modo geral, e tem o eurocentrismo, sabe muito pouco sobre o Brasil e tal, mas a notícia da dimensão da boçalidade do Bolsonaro já chegou aqui, né? Então as pessoas perguntam como é que pôde, como que aconteceu isso com o seu país, sabe? Jean estava viajando eles chamam de camper van na Nova Zelândia, um home car, né? E fomos passar um ferry boat e tinha uma caminhonete do lado
e a pessoa me perguntou, vocês estão falando português brasileiro, não é? Ouviu a gente conversar? Eu falei, sim. Como é que vocês elegeram aquela merda? Eu falei, o quê? Bolsonaro não é uma merda? Como é que vocês elegeram uma merda? Eu tive brasileiros que trabalham comigo, ele tinha uma plantação de kiwi, da fruta, e muitos brasileiros vão para Nova Zelândia para colher frutas. E ele falou, são todos bons trabalhadores, o pessoal alegre, a visão que ele tem do Brasil, jamais poderia escolher um fascista como ele, um merda, a shit, como presidente. Isso um trabalhador rural do interior da Nova Zelândia. A notícia corre. Imagina a Europa. Não, e você sabe que eu faço esse trabalho de conscientização do alemão na medida do possível aqui, porque eu acho essencial que o povo ao redor do mundo saiba do que está acontecendo no Brasil, né? Então, eu mostro para eles as imagens. Eu mostro para eles as imagens e mostrei recentemente aquela imagem que tem aqueles boinas vermelhas, que é uma milícia, né, que está se formando aí. Passaram aqui na frente do hotel, é uma coisa ridícula, todos marchando errado, com uma bandinha tocando Eu Te Amo, Meu Brasil, coisa mais ridícula, uns gordos, com boininha. É patético. Depois eles foram na casa do Bolsonaro e esqueceram que o Bolsonaro mora em Brasília. Ficaram lá uma hora e ninguém entendeu, porque o Bolsonaro vai sair do palácio para morar nessa casinha de merda que ele tem aqui. Aliás, esse condomínio que tem aqui, perto daqui onde eu estou, é um condomínio que teve muito problema. Não é à toa que está cheio de miliciano. Teve problema de IPTU, era um clube, o clube faliu, aí é meio uma posse, tomaram posse daquilo. É enrolado em tudo, até na casa que ele mora, é tudo enrolado. Claro. Não, o cara é sujo e corrupto em tudo que faz desde que nasceu, né? Mas só para terminar a história, eu mostrei aqui na Alemanha aquele episódio em que eles foram visitar o Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada e tem umas fotos deles fazendo um sinal que é praticamente o sinal de Heil Hitler mesmo. Você lembra dessa foto? Não lembro, não. Aí rodou a internet e o pessoal falou que não, que eles estavam rezando com a mão para cima e tal. Pega uma cervejinha. Toma uma cervejinha aqui para segurar essa onda. Mas então, eu mostrei pro pessoal, eu acho que eles nem sabem, né? A saudação, o pessoal não acreditou, né? Ô Jean, você viu saiu uma matéria um dia desses sobre essa relação que a extrema-direita, os fascistas estão fazendo, primeiro dizendo que o nazismo era de esquerda, e agora lançando frases nazistas, como o trabalho dignifica, essas coisas assim. Então, existe um movimento, uma matéria muito bem escrita, acho que alguns juristas, trazendo essa comparação que estão fazendo toda hora com o Holocausto, minimizando, portanto, o Holocausto, comparando o lockdown ao Holocausto. É um negócio realmente... E essa aproximação com Israel, uma aproximação feita através dos evangélicos, que estão roubando dos judeus, inclusive as vestimentas, né? Edir Macedo hoje se veste como um rabino tradicional, com a barba, com as vestimentas todas. Eles estão roubando do judaísmo os seus símbolos mais preciosos, na maior cara de pau. E teve aquela foto emblemática do embaixador com Bolsonaro comendo uma comida não kosher num dia sagrado. Que eles tamparam a lagosta com um pincel atômico na fotografia, aquela coisa tosca, né? Então, não é à toa que o Netanyahu tá indo para a quarta eleição e agora surfando na pandemia, surfando na vacinação em massa do povo israelense. Perfeito. Vamos aproveitar e contextualizar aqui, porque hoje é um dia especial também em Israel, porque nós temos esse inimigo em comum também, que é o Netanyahu, né? Que eu dedico os últimos 12 anos da minha vida para ajudar a tirar o cara de lá. Só que o cara é mais difícil de tirar do que um Trump e um Bolsonaro, justamente por isso que você falou, porque o cara é inteligente ainda, né? O cara é uma raposa política. Então ele usou... Ele sabe usar, exatamente.
E as eleições aconteceram hoje lá, e eu estou esperando os resultados. Provavelmente ele vai vencer de novo, aí a gente vai ver se ele consegue fazer a coalizão ou não, né? Mas esse cara é um fascista. Esse também é um dos piores Como era coisas o que nome aconteceram em Israel. Né? como era o nome daquele outro que era vice-primeiro-ministro de Israel e ministro das Relações Exteriores, que era acusado é um fascistoide, acusado de corrupção. Eu não consigo me lembrar o nome dele, eu tenho uma defesa. Ele foi um dos grandes políticos do... Como é o nome do partido? Do Netanyahu? Likud. Do Likud. Ele foi vice-primeiro-ministro há uns 10 anos e ministro das Relações Exteriores. Sim. Eu vou te contar uma história. Você, obviamente, já ouviu falar no Barão de Hirsch. Sim. Da ICA, Jewish Colonization Association. Foi um barão alemão que morou em Paris muito tempo e que fez colônias agrícolas em várias partes do mundo. Fez na Argentina, na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, Minnesota. E fez 16 colônias na Argentina e 2 no Brasil. E eu tinha um filme sobre o Barão de Hirsch. E o Barão de Hirsch tem uma importância histórica muito grande, porque ele bateu de frente com o Theodor Herzl. Theodor Herzl era um autor de teatro mal-sucedido, que virou jornalista e foi cobrir o caso Dreyfus, na França. E lá conversou com o Barão de Hirsch e tiveram uma altercação. Porque o Barão de Hirsch achava que os judeus tinham que ser... tinham que entrar nas sociedades. E colônias agrícolas mostrariam que o judeu come do seu próprio... tira o seu sustento da terra. Essa é a teoria do Barão, de fazer colônias agrícolas. E a teoria do Theodor Herzl era da Terra Prometida. Sim. E o Barão tinha uma experiência muito grande com o Império Otomano, que era dono daquela terra. Primeiro que aquela terra era um charco, era uma terra muito ruim, cheio de doenças e malária e tal. E depois ele falava o seguinte: é impossível negociar com o Império Otomano. Que o Barão tinha feito o último pedaço do Oriente Express e tinha negociado com o Império Otomano, que era extremamente corrupto, né? E eles tiveram uma altercação, a Jewish Colonization Association já estava de vento em popa, fazendo colônias no mundo inteiro, e o Theodor Herzl agrediu o Barão de Hirsch pediu para ele se retirar, e ele pediu desculpas, dizendo que ele não sabia falar, que o negócio dele era escrever, e o Barão de Hirsch falou: tá bem, então te perdoo, tudo bem, você veio na minha casa me agredir, mas vamos relevar, você me escreve qual é o seu plano. E o Theodor Herzl teria demorado meses para mandar essa carta. E quando ele finalmente escreveu e reescreveu a carta para o Barão, quando ele mandou a carta, ele recebeu a notícia que o Barão tinha morrido. Essa carta que ele reescreveu e surgiu o livro Estado de Israel. Então eu acho que o Barão de Hirsch é uma pessoa muito importante para o judaísmo, para a história do judaísmo. Sim. Eu fui casado com uma judia, me converti ao judaísmo, eu sou judeu convertido, me casei na sinagoga, tenho filhos judeus que fizeram toda... Enfim, e eu estive em Israel, fiz palestra, Moacir Sclia, primo da minha ex-mulher, me considerou o maior entendido em Barão de Hirsch no Brasil. Eu li todos os livros sobre ele, sou amigo de um dos autores, limpo o túmulo dele quando vou a Paris, estive na casa onde ele nasceu com os seus sobrinhos netos, sou amigo desse pessoal. Em Munique, sim, em Munique, pertinho de Munique. É uma cidadezinha que fica ao lado, 15 minutos de trem. Sim. E eu fui falar com esse indivíduo, esse vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores de Israel, em Brasília. Quando eu falei de Barão de Hirsch, ele disse o seguinte: Barão de Hirsch é Yiddish, eu só me interesso por hebraico. Falei, então temos que esquecer o Holocausto, temos que esquecer o passado Yiddish dos judeus.
Existe um movimento no mundo para recriar a língua Yiddish, que a língua está desaparecendo. Então, é muito duro, né? Você vê... e você vê que a rua Barão de Hirsch, em Tel Aviv, é uma rua pequenininha. Sim. E a avenida do brasileiro presidente da ONU, secretário-geral da ONU na época de Israel, ele tem uma avenida enorme lá. O Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Então é duro. Você vê que em Israel, a gente também, mesmo lá em Israel, existe um pedaço da história que não interessa aos novos israelenses, principalmente esses políticos corruptos que rodam à volta do Netanyahu. Uma curiosidade. Muito, muito, muito boa a sua história. Realmente, você sabe que esse problema esse problema que nasceu desse nacionalismo descontrolado de Israel, que acaba se sobrepondo ao próprio judaísmo, é um problema que a gente vê em todas as esferas, né, entre os israelenses. É muito complicado. E isso é resultado que não é à toa, né, que o Netanyahu entrou há 12 anos e não sai mais, e a nossa esquerda tá esmagada lá, né? Eu sou do partido de esquerda, o Meretz. A gente está lutando hoje para conseguir passar a cláusula de barreira, né? Esse é o nível. Pois é, cara, é muito difícil, né? E é difícil ainda para mim discutir isso, porque me acusam de antissemitismo, né? Eu fui processado pelo Hospital Albert Einstein e na primeira, depois os advogados sumiram com isso. Me acusaram de antissemitismo. Quando meu advogado mostrou minha certidão de casamento, eles pararam com essa história. Me dá vontade de processar esse advogado, porque é uma acusação extremamente espatafúrdia, né? Se eles fossem dar uma pesquisada no Google, eles saberiam que eu me converti ao judaísmo, que eu estive em Israel, fiz palestra em Tel Aviv, viajei o mundo estudando o Barão de Hirsch, e um dia ainda vou fazer uma minissérie sobre ele. É um projeto que ainda vou apresentar para a Globo. O filme tem chama Onde Porcos Comem Laranjas, porque os impressos que a Jewish Colonization Association fazia para trazer os russos para as colônias era um laranjal, onde porcos estavam comendo laranjas no chão e nas árvores. E laranja era uma coisa raríssima, né, na Bessarabia, na Rússia czarista e tal. E o Barão de Hirsch, a história dele pode começar quando termina o filme Fiddler on the Roof, pelo início no telhado, onde eles vão sair, o Barão de Hirsch estava lá trazendo. E aqui no Brasil eles foram para Santa Maria, da Boca do Monte. Hoje o cemitério fica na cidade de Itaara, mas chama-se Colônia Philipson, da onde surgiram as primeiras famílias judias que tiveram para cá muito antes da guerra. Só para terminar a história do Barão de Hirsch, que eu espero que você realmente faça esse filme, porque vai ser um filme histórico, não somente no Brasil, mas para todo o mundo e para todo o universo judaico. E eu ouvi falar dele justamente a primeira vez, foi há exatamente 10 anos atrás, quando eu morava justamente em Munique, porque ele é de lá, né, da Bavária. E surgiu esse assunto, e aí eu fui pesquisar. De fato, ele é um dos nomes mais importantes, sobretudo quando a gente fala das colônias judaicas históricas na Argentina e tudo mais, né? E é um cara extremamente atual. Ele tem uma história, a história dele é um absurdo, é muito bonita. Ele foi um cara, ele se sentiu premido pela Tzedakah. Porque ele, como banqueiro, o pai dele era o tesoureiro do rei, e mesmo assim, só o irmão mais velho podia morar em Munique. Os judeus não podiam ter mais de um filho na cidade do pai. Então, ele foi para Paris e tal. E em Paris, ele lançou bônus do tesouro turco, e ele ficou muito rico. Ele fundou o Banco de Paris, e ele comprou o Banco de Pays-Bas, e virou Banco de Paris e de Pays-Bas, que hoje é o Paribas. Algum inteligente publicitário resolveu criar uma marca
Banque de Paris, de Paribas, com o nome de Paribas, que virou Paribas e ninguém sabe mais o que significa, mas foi ideia do Barão de Riche. E o Barão de Riche teve outras, a história dele é cheia de... E ele tinha um filho só que morreu de tuberculose, e ele sentiu que o filho dele morreu porque ele não estava cumprindo o ritual da tzedakah, que é aquela coisa maior do que a benemerência, né? Você dividir uma parte do que você ganha com a humanidade. E então ele não só dividiu uma parte, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele tinha vários bancos, ele tinha metade dos imóveis de Paris, ele era uma coisa absurda a riqueza dele. E ele vendeu tudo para fazer a Jewish Colonization Association. Sim. Virou um dos grandes pais da filantropia no mundo mesmo, né? E promoveu muito a educação judaica também, né, Zé? Exatamente. Não, todas as colônias... E entre as coisas que ele fazia, ele e a mulher dele, tinha escolas para jovens mulheres. Existe em Nova York, até hoje, uma residência com escola. As pessoas moravam na escola. Sim. E escola de agricultura. Ele fez escola de agricultura em vários países. Em Minnesota tem escola Barão de Riche, para as pessoas aprenderem. Dizem, hoje, né, historicamente, se você for fazer uma análise, ele trouxe gente lá da Bessarábia, da Rússia e tal, para vários países do mundo para serem agricultores sem que eles soubessem segurar uma enxada. Uhum. Então foi uma coisa difícil para eles chegar numa terra estranha sem falar a língua e sem uma infraestrutura de conhecimento agrícola, né? Eles não sabiam como fazer. Então essa foi uma falha, assim. Mas ele percebeu a falha quando ele começou a fazer escolas e tal. Mas ele também achava que era uma coisa tão natural o ser humano aprender naturalmente a cultivar a terra, sim, a plantar. Ele dava o exemplo da batata. Ele falava o dia que um não-judeu vê que o judeu come a batata que ele tirou da sua terra, a kartoffel, né? Tem um símbolo, né? E vão aceitar o judeu como um ser humano normal. Porque os judeus eram perseguidos, não podiam fazer nada. Na Rússia não podia fazer nada. Não podia ser médico, não podia ser engenheiro, não podia ser advogado. Não podia ter fazenda, não podia ter terra, não podia ter sítio. Começaram a fazer estalagens, pensõezinhas, estalagens para comer. Proibiram tudo. Então, o que ele podia fazer? Pegar um dinheirinho que ele tinha, emprestar para outro e cobrar juros. Era a única coisa que o judeu podia fazer. Claro. Então, ele achava que quando vissem que o judeu pode plantar, pode colher, pode trabalhar como os outros seres humanos, que acabaria o preconceito. Demais, muito boa a história mesmo. E só para encerrar realmente o capítulo dele, porque eu quero conversar com você sobre 1000 coisas, mas eu quero lembrar também que ele, como um judeu do século XIX, ele vem logo depois da época da Haskalah, né, que é justamente o iluminismo judaico, né, onde começa, né, sob o Moses Mendelssohn e outros pensadores, começam a retirar o judaísmo daquela coisa obscura que era ligada somente à religião e começa a trazer a educação secular e tudo mais, mas sem perder a identidade judaica, né? Enfim, tem muitos passos aí. Agora, Zé, eu quero te falar uma coisa. Eu acompanhei todo esse processo que você passou aí injustamente de acusação do Einstein por causa daquele famoso tweet seu, né? Que é um tweet muito divertido, uma piada. Pois é. Eu não posso mais fazer piada, né? Eles me processam. Mas obviamente que foi uma brincadeira. Você acha que alguém vai acreditar que o Mossad foi dar a facada? Se o Mossad tivesse dado a facada, não havia mais Bolsonaro, porra. Não, o pessoal não pegou, mas a questão... Depois teve a história do Queiroz, que pagou o Einstein 100 mil reais vivo, dinheiro vivo. Né? Tem umas coisinhas meio estranhas e tal, mas isso deixa pra lá e tal. Tá correndo, ele vai pro Supremo. Essa história desse processo que você levou aí é porque a direita judaica ela instrumentaliza esse tipo de coisa pela defesa da extrema-direita de Israel.
Então é muito fácil claro. essa arma, e muito batida essa arma. De qualquer coisa que você fala contra Israel, você é antissemita. Não importa nem se você é judeu. Assim, é mais velha do que andar para frente essa história. Como tem negro que usa a negritude, como tem mulher que usa a misoginia. Aquele grande escritor, Silvio, negro, quando usaram isso contra o Paulo Betti aqui no sindicato, ele tem um livro sobre isso. Como esse cara da Fundação Palmares está fazendo, como as jornalistas fazem quando a gente ataca uma jornalista, me chamam de misógino. Mas esquecem que quem falou mal da Dilma, quem começou a mandar a Dilma tomar naquele lugar, foram jornalistas feministas, mulheres. Quem criticou o andar da Dilma, que foi torturada no pau de arara, que a cor nude é bonita, mas a deselegância... Isso foram jornalistas do Globo, famosíssimas. Pessoas, uma das quais eu tenho um maior respeito, depois pediu desculpa, mas... Aí você percebe que a misoginia não é uma coisa só masculina, né? A misoginia é uma coisa... No Brasil, vem de homens e mulheres, é do ser humano. Mas uma outra coisa que eu queria te falar... que não, agora me passou. Também sobre judaísmo e essa coisa da... Porque em Porto Alegre, eu fui casado com a Nara Kaiserman, Sim. Vladimirsky, de um lado, Skliar e Vladimirsky, Nikolaevsky. 4 russos. Sim. Ela é de 4 costados, ICA, Jewish Colonization Association. E em Porto Alegre, assim como me parece em São Paulo, houve o mesmo racha que houve entre o Barão de Hirsch e o Theodor Herzl. Sim. Em relação ao sionismo e o judaísmo e o sionismo, a história de Israel. Houve um racha em Porto Alegre, fizeram lá o Clube de Cultura. Os judeus de esquerda saíram do Instituto Israelita e fizeram o Clube de Cultura, que era um clube muito mais cultural do que o tradicional, formado por judeus de esquerda, judeus libertários, que achavam que não era assim também. Chega lá, tira todo mundo e faz um Estado e vamos embora. Olha lá, existem coisas, né? E parece que em São Paulo aconteceu isso também. Um racha lá na Hebraica e tal, mas se confunde muito, né, a coisa do sionismo com o semitismo, né, que são coisas distintas, né? É uma linha tênue essa questão da crítica de Israel, é um assunto muito, muito complicado, e aqui na Alemanha também é muito presente, por causa do passado da Alemanha com o Holocausto. Claro. Aí aqui é mais completo ainda. Veja só a cena que aconteceu. Eu sou do partido, aqui na Alemanha, eu sou do Partido Social Democrata, o SPD, que é uma espécie de PT daqui, né? E teve uma petição pedindo, entre todos os parlamentares europeus, pedindo que Israel pare com a invasão na Cisjordânia, né? Que é a primeira coisa que tem que acontecer, é acabar com a ocupação. E muitos alemães de esquerda do nosso partido ficaram assim tímidos em assinar por medo do antisionismo, do antissemitismo, não do antisionismo, do antissemitismo, exatamente. E aí precisou de um judeu como eu ir lá brigar com eles. Aí deve ser mais tênue a linha, porque aí para falar, esse cara é fascista, é nazista, não sei o quê, né? Exatamente. E aí eu, enquanto judeu e enquanto alemão, e enquanto conhecedor da causa de Israel e tudo mais, da causa palestina, fui lá puxar a orelha dos alemães. Aí deu um nó na cabeça do pessoal. O judeu falando isso, né? O judaísmo, embora a minha experiência com o judaísmo tenha começado em 1972... portanto, há 50 anos. Sim, 50 anos quase. Eu me converti em 73. Ah, é? Tão cedo, não sabia. Legal. Veja só.
O que eu queria falar era do nosso rabino Henry Sobel. Ah, claro. Que em 73 estava chegando em São Paulo e se recusou a me converter. Olha. Tivemos uma conversa imensa, ele se recusou a me converter, porque ele me disse, você não me convenceu que você realmente quer se transformar no judeu. Você me convenceu das suas boas, excelentes intenções de entrar para o judaísmo, para poder se casar numa sinagoga e fortalecer os laços com teu sogro e teu sogra. Mas não me convenceu ainda. Bom, não teve problema. Ele indicou uma outra entidade, onde o rabino me aceitou, lá no Bom Retiro. Fiz tudo. Só a hora a hora H eu fui fazer no hospital, porque eu já não era jovem, e o rabino não quis fazer em casa. Sim. Você lembra o nome do rabino ou não? Não lembro. Tem na certidão de casamento, mas eu não lembro. Era bem velhinho, bem tradicional lá do Bom Retiro. Bom, um cara bom, pobre. É. Ele morava num hotel no Bom Retiro, sabe? Um rabino pobre. Sim. Ao contrário do nosso querido que chegou já em São Paulo com salário. Chegou bem, né? Então, quando chegou o caso das gravatas de Miami, que a comunidade começou a descer o pau nele, eu fui o primeiro a defendê-lo. E consegui reverter isso. E se esse pessoal lá do Einstein, que me processou, não sabem ou esqueceram, porque eles estavam envolvidos na carnificina que tentaram fazer com o rabino. Que no começo virou ladrão. Por que eu fiz isso? Primeiro, pela conversa que eu tive com ele, a defesa que ele fez do judaísmo enquanto religião, e não me converter. Segundo, por todo o procedimento que ele teve no caso Herzog, que não aceitou o caso Herzog como um suicídio, e jogou na cara da ditadura que a ditadura tinha matado o Herzog. Usando toda a comunidade judaica da qual ele era representante em São Paulo. E terceira coisa, muito ligado à Federação Israelita do Rio Grande do Sul, eu fui convidado a ir para lá, para assistir uma conferência dele. Lá tem um instituto que faz toda a preservação do legado da colônia Philipson e da outra colônia menorzinho, onde nasceu o Sirotsky, Erebango. E eu fui para lá para ouvir uma palestra do rabino. E o secretário-geral da Federação Israelita, que é muito meu amigo, me convidou para ir recebê-lo no aeroporto. Ele vai gostar de ver um ator famoso, nos ajuda. E fomos lá. E chegamos no aeroporto, ele já estava esperando na sala VIP, eu entrei na sala VIP, tiramos fotografia com fãs, com o pessoal da Polícia Federal, ele era um rabino famoso e tal. Entramos no carro. Ele estava completamente atrapalhado, ele não conseguia discar para a própria esposa. Ele pediu para eu discar. Tá. Ele estava tomando muito remédio, ele estava tendo um problema de saúde muito sério. E ele estava mal. Tanto que chegou lá, o senhor vai conseguir fazer a palestra? Ele falou, não, quando eu parar ali, eu fico bem. Sim, ok. Como ator acontece isso, acende a luz do palco, você pode estar mal com desinteria, sofrendo, acende a luz do palco, abriu a cortina, você vai e faz. E ele fez uma palestra, de vez em quando ele dava uma saída de giro e tal, mas voltava ao assunto, repetia e tal, mas... Sim. E isso, quando ele roubou as gravatas, eu falei, obviamente, ele não está fazendo isso, nem porque ele precisa, que o salário dele era imenso, nem por uma questão de vício, que pode ser psicólogo, nunca tinha feito isso na vida dele. Obviamente, deu uma saída de giro. Um lapso, né? Um lapso de memória. Pode até ter virado um ladrão por uma questão, uma traição do cérebro, tomando remédios contraditórios, sei lá o quê. Mas isso também se esquece no Brasil. Sabe, até eu tinha esquecido. Agora, falando com o advogado, eu me lembrei dessa história do rabino, entendeu? Isso é uma coisa que eu posso levantar na internet, porque eu tinha um blog, começou no meu blog.
E depois muita gente me elogiou. Bicho, eu tenho que falar isso, sabe? Me parece uma coisa tão primária. Parece que os advogados do Einstein, o pessoal da direção do Einstein, não sabe nada dessa minha vida, dessa minha história. E não é uma ignorância, isso é uma ignorância não saber isso. Pô. Eu dei palestra em Israel sobre o Barão de Risch, para com isso. Pô, a maior autora, a maior conhecedora do Barão de Risch é minha amiga em Paris, eu almoço com ela toda vez. Pô, lá fora todo mundo sabe que eu sou. Eu limpo o túmulo do Barão de Risch, ninguém nunca foi lá, nem sabe onde é. Nem sabe quem é. Nem sabe quem é. Não, você sabe que nós, judeus de esquerda, grande parte do nosso tempo a gente passa justamente protegendo as pessoas das acusações de antissemitismo que a direita faz, né? Até o Barão de Risch foi acusado não de antissemitismo, mas de comunista, de... Ah, sim, imagino. Ser anti-Israel. Tanto que esse vice-primeiro-ministro e chanceler de Israel me falou: não quero saber de Barão de Risch. Isso é coisa de... Isso é antes do Holocausto, isso é Yiddish, eu quero saber de hebraico. Isso, para mim, ele foi preciso. Sim. Nós somos israelenses, não é judeu, é outra coisa. Isso. É quase uma ofensa o que eu estou dizendo, mas parece que ser israelense é mais do que ser judeu, quando é o contrário. O Barão de Risch tinha a sua razão também, porque todos os judeus que vieram para cá, para o Brasil, se mesclaram aos brasileiros. É IOSP, é Steinbrück, é Schlier, estão misturados em tudo. Porra, eu tenho uma lista de 50 nomes famosos no Brasil, que hoje são brasileiros, como tem nos Estados Unidos, são americanos, como tem na França, são franceses. Não é só uma opção o Estado de Israel. As duas opções estavam corretas. Não sei qual mais ou correta a história vai dizer, mas, porra, não há contradição nenhuma entre o Barão de Risch e o Theodor Herzl. São caminhos diferentes que a humanidade resolveu seguir através desses dois gênios, né? Que para mim são dois gênios. São caminhos complementares mesmo, né? E hoje os judeus que estão em Eretz, né, como a gente fala em Israel, na terra de Israel, e os judeus da diáspora, prova-se que o que é o judaísmo mundial? Hoje o judaísmo mundial depende justamente desse yin-yang, né, que é o judeu na terra e o judeu fora da terra. E eu acho que se os judeus fora de Israel pudessem votar, o Netanyahu jamais seria eleito. Você pode ter certeza. Existe estudo sobre isso, inclusive. Os judeus americanos, que a maioria... mais de 70% votou contra o Trump. 22% votou no Trump só. Né? E a Tzedakah, depois você explica para os nossos ouvintes o que é a Tzedakah, você vai explicar com mais propriedade. A Tzedakah dos judeus americanos é uma coisa incrível. Você vai em qualquer teatro, em qualquer balé, tem lá o nome de um judeu que fez a Tzedakah. Não é só dar comida ao pobre, é devolver à sociedade uma parte do que a sociedade lhe deu como dinheiro. É muito maior, é uma filosofia, né? É um parâmetro de vida. E o judeu americano, não sei se a maioria não, mas eles devolvem à sociedade uma parte da sua riqueza, construindo teatros, patrocinando hospitais, escolas. É muito bonito isso. Aqui no Brasil a gente não vê muito isso aqui, não. Acho que os judeus brasileiros esqueceram um pouco da Tzedakah. Os judeus brasileiros são complicados. Eu não vou nem começar a entrar nessa história, mas é uma comunidade bastante complicada. Bom, a gente sabe quantos apoiaram e Olha, apoiam o Steinbrück ficou a fim de financiar o meu filme. Uma outra família tão famosa quanto o Steinbrück, de banqueiros, veio com o mesmo papo. O meu negócio é Israel, não é... Eles não querem muitos... Isso o Schlier, que já morreu, não pode comprovar, mas muitos judeus que vieram para o Brasil, os seus avós e bisavós eram mendigos. Claro. Vieram com casacos rasgados, sapatos furados. Em 30 anos conseguiram ser pobres. Em 50, classe média, e em 70, ricos. Mas eram pobres. Eles não querem que se faça um filme que mostre
que essas pessoas que hoje são milionárias tiveram seus avós paupérrimos chegando no Brasil. Famintos. Passavam fome na colônia, porque não conseguiam plantar. O administrador da colônia tinha que comprar dos agricultores à volta o que eles iam comer. Isso não estava previsto. Eles não sabiam plantar. E você falou no começo da nossa conversa do Tevye, né, do violinista no telhado, mostra muito bem, ilustra a miséria, né, e que eles viviam, a vida difícil que era, e a opressão que resultou nos pogroms e resultou na expulsão. Os shtetl, né, as aldeias que eram totalmente dizimadas por pogroms, por ataques dos cossacos, pagos pelo czar, que não queria envolver o exército czarista, mas envolveu os cossacos, que chegavam bêbados, estupravam, tocavam fogo em tudo. Era uma milícia, que virou em Hollywood os ataques dos índios às fazendas. Índio americano nunca atacou a fazenda, não. Eram imigrantes da Bessarábia que refizeram o pogrom como se fosse nos filmes de cowboy. Botavam os índios como os cossacos e os cowboys como os judeus. Como se os índios fossem a milícia, né? Realmente, e o czar legitimava aquilo, né? Ele não oficialmente ele financiava, mas ele legitimava. E é assim que funciona ele financiava por baixo do pano. Claro. Foi assim que começou a primeira milícia do Partido Nazista, que é a SA, né? Que depois se tornou a milícia principal, juntamente com a SS, do Partido Nazista, e a gente vê coisas semelhantes no Brasil, hoje, inclusive. Né? Agora, deixa eu explicar rapidamente para o amigo do 247, justamente porque o Zé trouxe esse conceito muito bonito, e ele descreveu de maneira corretíssima, que é o Tzedakah, não é simplesmente fazer caridade, né? É um estilo de vida, né? Uma maneira de se pensar a existência. A Tzedakah vem da palavra tzedek. Tzedek é o justo, né? Tzedakah é algo como uma justiça maior, né? Uma distribuição que faz com que você não possa ver o outro passando necessidade. Você realmente faz parte do seu existir cuidar da existência do próximo. Então, assim, é mais do que caridade vazia, né? Por aí. É quase um comunismo. Opa! Comunismo, socialismo, religioso. É a tal história, né? É impossível ser feliz sozinho, né? Hoje eu me vacinei e todas as religiões têm isso, né? Sim. Quando você vai ver o âmago delas todas, tem um livro do Aldous Huxley, sim, chamado Filosofia Perene. Adoro esse livro, amo esse livro. Eu também amo esse livro, é meu livro de cabeceira. Como todas as religiões têm a mesma estrutura e como a teatralização delas acabou virando o meio virou o fim, né? A teatralização das religiões fez com que as religiões perdessem a essência, né? Sim. Sim. É lindo esse livro, eu recomendo sempre. Esse livro é um estudo, gente, de todas as religiões, na sua essência, e mostra que todas elas têm misticismo, milagres. Isso tudo acontece num nível de profundidade religiosa muito intenso, que não tem nada a ver com igreja, nada a ver com prédio, com padre, com nada disso. É o religarem direto, religarem com Deus, com a essência divina do seu Deus interior, com o Deus exterior, que é imanente. É uma experiência, é uma loucura. Mas a religião faz com que você esqueça o próprio sentido da palavra religião, né? Que é a religação, né? E esse livro, The Perennial Philosophy, né? A filosofia perene, ele foi, inclusive, publicado a primeira vez em 1945 ou 46, assim, logo depois que termina a Segunda Guerra. Então, ele meio que inaugura
de fato, assim, um novo pensamento que era tão necessário naquela época, né? E une as religiões e vai no cerne delas, né? É muito bonito, é muito bonito. Eu sempre me interessei por estudo de religiões. Eu gosto muito de estudar o budismo, o hinduísmo, e tem pouca informação, eu estou mais esperto hoje, sobre o shantoísmo, né? Que é a única religião que você não pode se converter. Ou você nasce ou você não nasce. E no Japão, a maioria do povo é shantoísta, mas vira budista porque o shantoísmo não explica a morte. Isso um guru lá japonês me explicou. Interessante. Que como o shantoísmo não tem nenhuma explicação para a morte e o budismo tem, sim, numa certa fase da vida, o japonês começa a ir para o budismo para ter um calor, né? Uma resposta para o fim da vida. Mas eu tive num templo shantoísta lá que quando você vai chegando, quando você chega no altar mor, em vez de ter um santo, tem um espelho. Que bonito. Olha só. Você se vê ali, cara, é uma sensação que você tem, porque o templo é imenso, cheio de coisas e tal. Aí você vai chegando, tem fila, até você chegar lá e você olha, é um espelhinho, assim, pá, você vê a sua cara ali. Fantástico, né? Realmente é uma sacada, a resposta dentro de você, né? Pois é. Zé, para a gente fechar aqui o assunto do judaísmo, para seguir em outros aspectos que eu quero conversar com você, só me explica então como é que ficou aquela história daquele projeto que você tinha, que é uma carta para o futuro, né, e como que isso se transformou na questão do Hirsch e tudo mais. Pois é, Uma Carta para o Futuro virou o filme Onde Porcos Comem Laranjas. Eu chamei o Marcus Bernstein, de Central do Brasil, para escrever um filme sobre... Eu não sabia muito bem o que eu queria. Para fazer um filme sobre o Barão de Hirsch, isso é muito caro, é impossível. Ele inventou elevador para cavalo. Ele comprou uma casa, ele comprou 4 casas na Rue de l'Élysée, em Paris, e fez um palácio. E ele dizia que o Napoleão, quando abria a janela, ia olhar para o jardim dele. Era mais bonito do que o do Palácio dos Campos Elíseos. Hoje é a Sûreté, hoje é a segurança dos Campos Elíseos, é nesse palácio do Barão de Hirsch. Ele tinha uma carruagem preta com 12 cavalos pretos. Ele tinha uma carruagem branca com 12 cavalos brancos. Ele tinha uma carruagem vermelha com 12 cavalos vermelhos. E na época não tinha carro. O cavalo era cavalo de horsepower, era cavalo de verdade. Porra. De verdade. Então, se dizia que sabia quando o Barão de Hirsch estava chegando, porque o barulho das patas de cavalo eram imensas. Os ricos tinham 6 cavalos, 4 cavalos. Ninguém tinha 12 cavalos, ele tinha 12, da cor da carruagem. Ele era muito rico, era um negócio absurdo, né? Então, fazer uma minissérie, um filme sobre a vida dele, talvez a Globo possa fazer. É um projeto que eu ainda vou apresentar lá. Mas era uma coisa para aquela fundação do Spielberg. Sim. Eu tive contato com um Bruno Barreto, que ia falar com a Amy Irving, ver se falava com o Spielberg, não sei o quê, porque ele tem uma fundação de filmes judaicos, inclusive. Sim. Mas isso não foi. Mas aí o Bernstein, Marcus Bernstein, Eskenazi, com Melanie de Mantas, Ladina, eles escreveram um roteiro que fugiu da minha... A artista é foda, a artista é assim. Eles fizeram uma história linda de 3 crianças que vêm da Bessarábia. E uma delas, o protagonista, vira amigo de um gaúcho, de um gaudério, de um boiadeiro. E de 20 e poucos anos, e o menino tem 10, 12, eles ficam muito amigos. E eles escreveram uma história que não... Pô, maravilhosa, maravilhosa. Sim. Daquele choque do gaúcho com o judeu russo. Sim. E primeiro eles não eram... Eles falavam... Veja só que loucura. Eles chegaram como russos em Santa Maria. Os russos chegaram. Mas os russos não conseguiam falar com ele. Quem conseguia falar com eles eram os alemães, porque eles falavam Yiddish. Por causa do Yiddish, claro. Então pirou a cabeça lá, ninguém sabia quem eram aqueles caras. Porra, é russo, mas fala alemão. E é muito louco, e não tinha ideia do que era um judeu.
aquele pessoal do campo, o gaúcho. Não tinha ideia, porra. E aí a relação... Eu sei, ó, tem uma cena em que o gaúcho, depois que o menino faz 15 anos, o gaúcho leva ele num puteiro, num rincão gaudério, lá no meio do Pampa, e ele vê uma polaca judia. E ele pira. Como é que uma judia pode ser puta? Caralho, bicho. Para o judeu tradicional da Bessarábia, o roteiro é maravilhoso. É maravilhoso. E o Steinbrück ia patrocinar. Mas eu tive um problema com o sócio e eu parei o projeto e vou retomar agora através da Globo. Tá. O Marcos Bernstein hoje é roteirista da Globo. A gente vai retomar o projeto através da Globo. A Globo vai fazer filmes para a TV, telefilmes. E o Marcos pode transformar numa minissérie muito facilmente. É muito bonita a história. E mostra muito dos judeus tentando plantar e não conseguindo. E aí o gaúcho vem e ajuda. E a coisa do cavalo. O judeu não anda a cavalo. É muito interessante a história, muito. Eles pegaram o espírito, tem nada a ver com o Barão de Hirsch. Sim, sim. Mas a história que eles me apresentaram é tão boa que eu deixei o Barão de Hirsch para uma outra história. Entendi. Então esse vai sair, esse outro projeto derivado deve sair, né? Uma hora ou outra vai sair. Assim que a gente livrar do Bolsonaro. Isso aí. E o Barão de Hirsch, sabe que o filme mesmo, com toda a estrutura necessária, deveria ser feito com o apoio da Alemanha, né? Porque o alemão coloca muito dinheiro em filme também, em arte de modo geral, né? Eu estive aí e conversei com muitas produtoras alemãs e houve interesse. Mas eles queriam filme de Brasil. Eles têm uma ideia do cinema brasileiro. Eles queriam... Pô, pensei que você fosse trazer uma ideia de filme brasileiro. Falei, brasileiro. Ah, mas vai falar sobre judeu. O pessoal da Berlinale, nossa, me recebeu super bem. Imagino. Super bem, adoraram. Eu fui para o Canadá, teve matérias lá, porque o filme ia ser falado em Yiddish. Essas 3 crianças falavam Yiddish. E no Canadá tem crianças que são atores de um grupo de teatro Yiddish infantil. Eu fiz teste lá, já tinha escolhido 3 então. Olha só. Ia ser uma porrada, porque eles iam aprender a falar português aos poucos, entendeu? Sim. Ia ser um épico, né? Ia ser uma coisa... Mas, putz, espero que funcione. E aí tinha a história da mímica entre o gaúcho e o menino. E os dois começaram a se entender, cada um falava a sua língua e se entendiam pela afinidade humana. Muito bonito. Agora a gente vai fazer em português. Eles falam com sotaque e tal. Tá certo. Legal. Zé, olha, sua carreira é imensa, né? Tudo que você já realizou na televisão e tudo mais, mas eu não sei se as pessoas conhecem o início da sua vida, né, com o seu ativismo desde cedo, desde a sua juventude, o seu primeiro exílio, que eu acredito que foi no fim dos anos 60, né? Aqui para a Europa, não é mesmo? Conta pra gente como é que foi isso. Porque quando eu entrei na faculdade de Direito, em 66, a faculdade era um antro de perdição. Sim. E faculdade de Direito era um pessoal que pensa, né? Economia era de direita, engenharia era de direita, direito, filosofia era de esquerda, era uma coisa que meio óbvia. Mas tinha a história dos excedentes. O que eram os excedentes? Para você entrar na faculdade, você tinha que ter uma nota 5 em todas as matérias. Acontece que você tinha 5 em todas as matérias, 5.1, 5.3 de média, mas entravam os 100 primeiros que tinham 9, 8, 7. Então você passava no exame, mas não conseguia a vaga. Eram chamados de excedentes. Quem prestava exame em 2 faculdades, escolhia uma, abria a vaga, o excedente entrava. Só que começou, juridicamente, a criar-se um protesto de que todos os excedentes teriam que ter direito.
Aí mudaram a estrutura do vestibular, né? Passou, você não sabe mais a nota que você tem. Eles dão os 100 primeiros, os 10 primeiros e tal, mas na época não. Então, quando eu entrei na faculdade, 3 amigos que fizeram o vestibular comigo não entraram. E quando eles chegaram lá e tal, já tinha uma estrutura para fazer acampamento, tomar faculdade, para criar um problema para a ditadura em relação a... Naquela época tinha o projeto Mercoside, que era um projeto americano de mudar a Universidade Brasileira. Os americanos estiveram aqui, fizeram um tal de relatório Atkin, que dizia que a Universidade Brasileira era um antro de pessoas que pensavam, e, portanto, as pessoas que pensavam iam lutar contra a ditadura, porque quem pensa não suporta uma ditadura, não consegue respirar. E, então, essa coisa de fazer o básico e depois diluir as turmas, que uma turma de uma faculdade, você chegava no primeiro ano, você conhecia todo mundo, no segundo ano você estava íntimo, no terceiro, porra, quarto e quinto viravam uma célula de protesto contra a ditadura. Não tinha um que saía fora. Sim. Era o que ia na passeata todo dia, o que ia na passeata 3 vezes por semana, entendeu? Não tinha essa de não ir à passeata. Nego que não era de esquerda nem dançava no baile, entendeu? Nenhuma mulher ia dançar. Tinha o pessoal de direita, que era uma coisa nojenta, e tinha o alienado, que o alienado era aquele... Ele é alienado, então dá para dançar com o alienado, mas vai pisar no seu pé. Porque a ditadura era tão ferrenha que não tinha como você não lutar contra. Claro. Aí a primeira prisão foi em 68, antes do AI-5, no Congresso da UNE, que fui preso com mais 700 estudantes, eu representando a PUC. Fiquei preso 3 meses. Depois eu tive uma prisão arbitrária, teve uma passeata. Foi no dia que mataram o estudante lá na guerra da filosofia da USP com Mackenzie. Sim. Foi a passeata mais violenta que a gente fez. A gente queimou 12 carros da polícia. Quando o Zé Dirceu estava com a camisa ensanguentada do menino. Sim. José. Tem fotos, eu, Zé Mentor, o Dirceu, em frente ao Cine Marabá, o Estadão tem bastante fotos sobre isso, dessa passeata. Sim. E aquele um ator que era do Arena, agora esqueci o nome dele, mas a gente pegou um ponto de ônibus, quebrou um ponto de ônibus e fez um ariete. E a gente foi quebrar a porta de vidro do Citibank, na Ipiranga com o Duque de Caxias, eu acho. Tá. E eu estava na frente, segurando o pau na frente. No momento que nós quebramos o vidro, e o vidro caiu, eu vi espocar um flash. No dia seguinte, havia um jornal em São Paulo chamado Jornal da Tarde, que revolucionou a diagramação. Então não tinha mais lógica. Então teve uma foto minha, assim, um retângulo que ia do título do jornal até embaixo, assim, que pegava 2/3 da página. Maravilha. 3 dias depois eu fui preso, né? Claro, por depredação e tal. Mas aí o que aconteceu foi que depois veio o AI-5, eu dei apoio logístico a algumas organizações armadas, mas sempre muito afastado. Eu transportei dinheiro do cofre do Ademar do Rio para São Paulo, eu levava pessoas de um lugar para outro, para minha casa, para fazer reunião de gente mais importante do que eu e tal, mas eu nunca peguei em armas, eu não... Sim. Quando a organização quis me colocar numa situação dessa, eu pulei fora. Minha companheira já estava grávida, E durante tudo isso, você já era do Tuca, né? A arte estava acontecendo também. O Tuca era um grupo de teatro político, né, que foi montado pela AP, uma organização de esquerda católica, com origens na França, com Jacques Maritain, Teilhard de Chardin, uns socialistas cristãos. Sim. E fundaram a Action Populaire na França. E era uma ação política de esquerda, socialista, mas com base nos ensinamentos de Cristo. Sim. No Brasil
havia a JEC, a JOC e a JUC, que era a Juventude Universitária Católica, a Juventude Estudantil Católica, de secundaristas, e a JOC, que era a Juventude Operária Católica. A AP foi fundada pelo José Serra, por alguns estudantes democratas cristãos. José Serra foi um dos fundadores. E José Serra foi presidente da UNE, pela AP. E a AP dominou o movimento estudantil durante muitos anos. O Zé Dirceu era da dissidência do Partidão, não era de AP. O Zé Dirceu, por uma coisa muito pessoal, assim como o Vladimir Palmeira, conseguiu quebrar a hegemonia de AP no MA, no movimento estudantil. O Zé, quando foi eleito presidente da UEE paulista, da União Estadual de Estudantes, ele tirou um cara de AP. E o Travassos era o presidente da UNE, era de AP. E no Rio, Vladimir Palmeira também quebrou a hegemonia da AP. Foram os dois únicos que conseguiram. Entendi. Mas aí, como ele foi preso no Congresso da UNE de 68, nem Vladimir nem Zé Dirceu puderam ser eleitos, né? Tá. Foi eleito depois de uma eleição indireta, acho que o Jean Marc, mas aí não tinha legitimidade nenhuma. Eu me exilei em 72, quando todos os companheiros já estavam sendo... Quando a ditadura não prendia mais para torturar. Já sabia tudo, matava de cara, dizia que o cara tinha fugido. Então... Você veio aqui para a Europa, né? Eu fui para Paris, de Paris eu fui para Londres, de Londres fui para Amsterdã, de Amsterdã fui para Grécia. Aí virei hippie em Londres, já que não podia haver manifestação política, vamos fazer uma viagem interior. Comecei a tomar ácido, foi quando comecei a estudar hinduísmo, budismo. E o rock era uma coisa muito lisérgica, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer... Rock progressivo, né? Psicodélico. Psicodélico. E tinha aquela do Rainbow em Londres, do Marquis Club, que era rock, Traffic, era trapeze, era absurdo. Os caras eram muito bons músicos, né? Eu fiquei lavando prato em Londres alguns meses, depois dirigi um ônibus em Amsterdã, na Grécia fui servente de pedreiro. Até que o pai da Nara, pelotense, o judeu de esquerda, chamou a gente para ir para Pelotas dar aula na Universidade Federal de Pelotas. Ele era diretor da medicina e a Universidade de Pelotas estava precisando de gente para implementar o curso de educação artística. Lá eles tinham, a universidade tinha absorvido o Conservatório de Música, que era da prefeitura, e o Instituto de Artes. Sim. Mas faltava alguém da área de teatro para formar o ILA, o Instituto de Letras e Artes. Sim. E a Nara era uma das poucas brasileiras que tinha curso superior de direção de teatro, só tinha em Porto Alegre, e ela tinha feito, e ao mesmo tempo ela tinha licenciatura, porque ela tinha feito licenciatura em História. Então ela tinha crédito suficiente para representar a universidade perante ao MEC e conseguir a certificação do curso. Porque eles tinham muita gente de música e muita gente de artes plásticas, não tinha ninguém de teatro. Sim. Então eles foram para lá e foi quando eu acabei trabalhando também na universidade como professor e como assistente, como assessor cultural do reitor, do diretor do Instituto de Letras e Artes. Até hoje, na UFPEL, a nossa querida Goldenberg está morando lá e ela vai Clarice. Saber que outro dia... Clarice. Um reitor me encontrou no café lá de Pelotas, como é o nome do café? Aquário, e me falou, olha, aquilo que você botou no estatuto da universidade até hoje está lá. Eu falei, o quê? Teatro da universidade e coral da UFPEL. Nunca saiu, mas está lá no estatuto. Foi uma coisa que eu botei. E consegui salvar o Teatro 7 de Abril, o teatro mais antigo do Brasil, que nunca fechou. Na época que eu morei lá, eles apelidaram o teatro de 7 de Abril. Zé de Abril, em vez de 7 de Abril. Trocadilho. Muito boa. Queriam transformar no mercado, no supermercado. Eu fiz passeata, virei um monstro lá em Pelotas. Que maravilha, quanta história boa. E... Tudo vou escrevi tudo num livro de 900 páginas. 2 livros.
Pois é, vamos falar disso, porque isso daí é algo importantíssimo e que estamos ansiosos. Não, Não não deu é para escrever tudo, brother, porque puta, eu escrevi 900 páginas e quando eu releio falta tanta coisa. a coisa, né? Eu comecei a escrever em 2000 e eu mudei para Paris em 2014. Aí vim para o Brasil, fiz uma novela, voltei para lá, comecei a escrever em 2015, 16. Aí morei 8 meses na Grécia, numa ilha grega, e lá é que... Porque como eu não sou escritor, eu criei um personagem, o escritor, Tá, que vai para uma ilha escrever um livro. entendi. E me lembrei de Dostoiévski, do Dostoiévski, coitado. Foi para Cuba, oh meu Deus, Hemingway. o Hemingway, obviamente. E vários outros escritores foram para ilhas. Sim. É uma coisa recorrente. Eu criei um personagem lá e escrevi muito mais. E aí ficou grande, vamos fazer 2 livros. Um seguidor do Twitter me aconselhou um nome que eu achei maravilhoso, Abreografia do Abreu. É. Não sei, para quem não sabe, a biografia é uma chapa do pulmão pequenininha. Quando eu era pequeno, para ir na escola e para ser empregado, você tinha que levar a chapa do pulmão para mostrar que você não tinha tuberculose. Isso. E um médico, Sérgio Abreu, inventou uma pequenininha, tamanho de um slide. Então você podia botar no bolso e não precisava levar aquela chapa do pulmão, aquele raio-x imenso. E chama-se Abreografia. O livro 1 é Antes da Fama e livro 2 Depois da Fama. Vai até A Intrusa, um filme que eu fiz, um conto de Jorge Luiz Borges, o único filme que o Piazzolla fez a música, e que me trouxe para a Globo. Fui contratado praticamente lá em Gramado, quando ganhei o prêmio. E o segundo volume, Depois da Fama, começa em 80, minha primeira novela, e vai até eu mudar para a Grécia. E vai sair... O interessante, Jean, é que acho que é o primeiro livro, no Brasil com certeza, no mundo não sei, que um ator que vive da sua voz e do seu corpo escreve a sua própria biografia e narra. Então, o audiobook vai ser uma conversa minha com o ouvinte, né? Porque eu narro na primeira pessoa, claro. Claro que quando você escreve, você sofistica um pouquinho a linguagem. Eu tentei desofisticar, mas como foi uma experiência muito incrível que eu tive lá em Auckland, na Nova Zelândia, sim, ator está acostumado a ser dirigido, né, bicho? E lá eu estava sozinho no estúdio. Então eu sofri muito. Agora aqui eu vou ser dirigido, vou gravar o segundo livro, vou gravar aqui no Rio. Sim. Acho que é fantástico mesmo. É como se fosse uma conversa íntima, que cada leitor, cada ouvinte, leitor/ouvinte, pode ter com você mesmo. Ouvir você. Vários amigos que leram excertos, pedaços do livro. Um deles, diplomata, falou: Zé, parece que você está na cozinha da minha casa, contando seus casos. Ele lendo. Eu acho legal. As pessoas, já 3 editores quiseram publicar. Uhum. Eu acabei fechando com a YouBook, que é uma empresa nova de 3 jovens, uma startup que está dando muito certo. Eles começaram com e-books, mas eles foram para podcast. Hoje eles têm todos os jornais do Brasil. Você faz uma assinatura como a Netflix e você ouve todos os jornais do Brasil. Eles têm grupos de redatores e locutores 24 horas por dia. Então você pode assinar aqui e você pode ler ou ouvir. E eles estão não só fazendo audiobooks, como estão fazendo também livros em edição digital, como impressos. Sim. Houve uma revolução agora nas livrarias do Brasil, depois que faliram, não é? Então, hoje, eles vão fazer... Meu livro vai sair nas três mídias. Você vai poder ver na livraria, vai comprar online, vai poder baixar no Kindle e vai poder ouvir. Ótimo, muito legal. É inclusivo mesmo, né? Porque é para todos os gostos. Inclusive, lembrando que o audiobook é uma grande solução para as pessoas que têm deficiência visual, né? Às vezes a gente pensa que é só para as pessoas assim. E para gente que... na Alemanha começou o audiobook, né? Para isso, mas virou porque no metrô as pessoas ouvem, quem dirige muito está dirigindo 1 hora, em 1 hora você ouve 10, 20 páginas de um livro, entendeu? Você está dirigindo e está ouvindo o livro.
Tá no ônibus, tá no metrô, tá na praia. E realmente esse livro, e quando é que sai, Zé? Quando tem planos já concretos para lançamento? Pois é, cara, era para lançar dia 24 de maio, o dia do meu aniversário, que eu faço 75. 75 anos. Mas e a novela ia estar no ar, eu estou fazendo uma novela nova da Globo, estou aqui para isso. Hoje faz um mês que eu cheguei. Só que a novela parou hoje de gravar, por causa da pandemia. E eu acho importante para o livro que eu esteja no ar. Ainda mais que é um personagem inédito na minha vida. Eu faço um bilionário do bem, justo, com preocupações sociais. É um personagem muito bom, talvez o melhor da minha carreira. Só comparado, talvez, com Anos Dourados, com Machado Donelli de Anos Dourados, ou Juvenal Terra, do Tempo e o Vento, uma pessoa de muita integridade. E nós estamos vendo se a gente lança em maio, vamos deixar tudo pronto. Sim. Ou senão a gente deixa para o segundo semestre para lançar um mês depois da novela estar no ar. Porque aí ajuda mais, mas ainda a gente está discutindo. Legal, muito sucesso, né? E, bom, você falou que um dos personagens mais importantes da sua carreira, mas você tem tantos personagens, fez tanta gente, né? Eu listei alguns filmes e novelas misturados aqui, e queria te perguntar justamente dessa união da sua consciência política e do seu ativismo político com alguns personagens que você fez, né? Porque você, entre papéis maiores e menores, você fez muitos filmes sobre política também, né? Sempre fiz o outro lado. Matei o Lamarca e matei o Antônio Conselheiro. E o Antônio Conselheiro também. Exatamente. E o maior revolucionário do Antônio Conselheiro, que era o personagem fictício do Paulo Betti. Matei o Paulo Betti 2 vezes. Como Lamarca e como um dos braços direitos do Antônio Conselheiro. Mas fala, outro dia eu estava vendo a lista, estava pedindo para a Globo para me mandar fotos para publicar no segundo livro de alguns personagens. E eles me mandaram uma lista de novelas. Eu fiz, meu Deus do céu, mais de 35. Sim. Mais umas 10 minisséries. Muita coisa. E fora esses, você foi também JK, né? Fui JK no teatro e na TV. Fui JK no teatro e no cinema. Isso. E na TV foi o Zé Wilker, eu fui o Lacerda, o seu maior inimigo. Isso, que foi super interessante. Você sabe que a minha cultura, se eu tiver alguma, grande parte dela vem dos meus trabalhos. Com certeza. Porque eu gosto de estudar muito tudo que tem ao redor. Quando eu fui fazer uma cena no filme Mauá, eu estudei toda a história da época. Eu vou estudar Lamarca, muito de Lamarca eu já sabia, porque eu vivia essa história, mas Guerra de Canudo, vai estudar tudo sobre Canudos. Eu adoro, eu acho que o ator precisa disso, sabe? Se imbuir, né? Ler, ver filmes, sim. Aí acho que isso, na hora que você vai criar o personagem, sai uma coisa mais consistente, né? Maravilha. A arte tem esse poder de reunir um universo de conhecimento ao redor de cada peça dela, que é infindável, né? Pois é, não tem, realmente, essa palavra... A criação artística, né? Aquela história que eu falei do Albert Einstein, mesmo o processo da Via Dória, a Via Dória, eu fiz um jogo de palavras, e hoje falando com um advogado, eu fiz uma relação com a vaquejada, mas a vaquejada vale boi, é feito com boi homem, não tem relação com vaca. Me acusaram de ter chamado ela de vaca, mas não, a vaquejada chama vaquejada, mas é boi. Quando você derruba o boi, eles gritam, valeu boi. Essa relação foi feita por um advogado. Sei.
Mas eu acho que esses processos que eu tenho levado é Bia Dória, João Dória, PSDB de São Paulo, que eu chamei o PSDB de São Paulo de corrupto, eles me processam. Porra, eu vou provar que eles são corruptos, caralho. Tem milhões de processos contra Zezé Serra, Luísio Nunes. Porra, puta, é piada. Mas lá em São Paulo é difícil. Mas hoje a gente teve uma derrota com gosto de vitória no processo da Bia Dória. Eu ainda não posso adiantar, porque ainda não foi homologada, mas foi pelo menos a gente fez. Houve uma discordância entre 3 desembargadores, e aí quando há uma discordância, chama-se mais 2, porque abriu discussão, e foi uma derrota com gosto de vitória, e para eles uma vitória com gosto de derrota. Entendi. Mas eu não posso ainda falar, porque ainda a sentença não foi protelada. Está em andamento ainda, né? Mas tudo isso que a tua carreira traz para você, né? Todo esse conhecimento e também essas vivências que às vezes são divinas e às vezes são difíceis, mas fazem parte do desenvolvimento do ser humano também. Ô Jean, eu não estou te ouvindo mais, está cortando agora, tua imagem está travada e a tua voz está... Acho que a minha internet está pifando. Você está me ouvindo agora? Alô, está me ouvindo? Tá. Então, só queria concluir aquele pensamento, né, de que o artista tem essa possibilidade de conquistar tanto conhecimento através de sua arte, é um mundo que orbita em volta da obra de arte, e por isso que a arte tem esse potencial infindável para transformar o ser humano e as sociedades, né? Rapaz, você vê, agora você me fez lembrar de coisas que eu li há muito tempo sobre os regimes autoritários do teatro. O teatro sempre foi uma arte que, mesmo nos seus melhores momentos, a não ser na Grécia e tal, nunca atingiu, assim, uma grande massa. Quando era na rua, na época dos autos religiosos, que eram na rua, tal, já atingia muita gente. Na Grécia atingia muita gente, festivais. Mas o teatro sempre foi uma arte um pouco exclusiva, como o ballet clássico, né? Como a ópera. Talvez mais popular do que o ballet e a ópera, mas sempre, qualquer regime autoritário, em qualquer época, a primeira censura era o teatro. Sim. Talvez pela força que o teatro tem de você ver o ator vivo em cena, e o espectador sabe que mesmo que ele não pense nisso, inconscientemente ele sabe que aquele ator está vivo como ele, e que, portanto, carrega em si a morte, como qualquer um que esteja vivo. Ele pode infartar, ele pode tossir, ele pode ter vontade de fazer xixi, ou ele pode sei lá o quê. E essa presença da vida no palco é o que dá a característica do teatro, né? Ao vivo, essa coisa de ser ao vivo. Mas o ator é limitado por várias... Por exemplo, a obra teatral só acontece quando abre a cortina. Fechou a cortina, ela vira literatura dramática. Ela muda até de nome de arte, não é mais teatro, é literatura dramática. É a arte do efêmero, ela só acontece no tempo, ela acontece no espaço, mas ela não acontece no tempo, quer dizer, o tempo é limitado, né? Eu acho que por isso que ela carrega uma energia, ela junta uma energia tão grande naquele momento do palco, que ela consegue, como o Brecht mostrou, clarear a cabeça do espectador. Primeiro pelo envolvimento, fazer ele acreditar naquilo, e depois por jogar na cara dele a vida. E normalmente uma vida vivida, uma vida complicada, uma vida que tenha nome de vida, uma vida idiota, uma vida sem conflitos, não vira teatro, não vira cinema, não vira... Uma vida conflituada, né?
Eu acho que essa é a característica do ser humano. Eu sou extremamente conflituado, como você também deve ser. Claro. A gente é cheio de dúvidas, né? O dia que eu tiver certezas, eu deixo de viver. Eu sou um homem... Eu cada vez mais me torno universal. Cada vez mais eu quero morar em países esdrúxulos. Eu quero conhecer, como tenho conhecido, diferentes esquemas de valores, diferentes regras sociais, para você ver que tudo é efêmero, tudo depende do tempo e do lugar, né? O que é bom hoje é mal amanhã, o que é bom aqui é mal ali, o que é bom ali é mal aqui. Essa coisa eu acho que me enriquece muito como ser humano. E eu... Diga. Não, eu estou fazendo isso como um exercício de vida. Essa história de morar em vários países, a cada novela eu mudo de país, não é uma coisa, obviamente que eu quero conhecer, eu quero fazer turismo, mas muito mais eu quero me envolver com a sociedade, porque do lugar onde eu estou. Isso você só faz depois de 5, 6, 7 meses, entendeu? Sim. Não é em um mês você vai conhecer a vida de Paris ou de Auckland. Em Auckland a gente ficou 1 ano e 1 mês. É outra coisa, você ter a vivência, né, de viver mesmo, e viver como o país manda, lavar privada quando precisa, passar o aspirador, ir no mercado. Opa, caiu o celular. Desculpa, gente, minha internet pifou, eu tô no 5G aqui. Eu odeio ficar filmando em celular, eu gosto de computador. Não, mas tá bom. Bom, mas enfim. É isso aí. Eu gosto muito de ser artista e eu voltei para o Brasil agora, mesmo nessa pandemia, porque eu não aguentava mais não representar. Representar para mim é como respirar. Eu estou numa bolha de saúde em Auckland, na Nova Zelândia, uma bolha de saúde mundial, mas eu não conseguia não conseguia respirar mais. Já estava demais. Eu estava com... Como é que chama? Quando você para uma droga, te dá abstinência. Síndrome de abstinência de estúdio. Eu precisava trabalhar. E aí me aparece o melhor personagem da minha vida. Eu acho que eu vibrei positivamente. O universo reconheceu minha vibração e me deu um personagem maravilhoso. Eu me identifico muito com tudo que você fala, a começar por essa questão desse caráter indagador, né? Que busca e abraça o conflito quando ele chega, né? Eu, enquanto artista, eu sou artista da música, e a música tem muito disso que você falou com o teatro também, né? Ela também é literatura no papel, né? Eu sou compositor, então você escreve aquela coisa que não é viva ainda. Só quando existe o fenômeno musical, né? E aí acontece aquele ápice, e depois acaba também, né? Até acontecer de novo. A força transformadora que isso tem, e justamente tudo isso que você falou, todo esse nosso papo, orbita dentro daquilo que a gente estudou e aprendeu para as nossas artes, né? A Tzedakah, que você falou, eu tenho uma obra que se chama Tzedakah, Justiça Social, né? A filosofia perene esteve nas minhas obras, então... É um barato, foi muito bom te conhecer, essas afinidades. A minha vida é cheia de sincronicidade, como dizia Jung, eu não acredito em coincidências. Sim. Outro dia, eu estava passeando pelo Instagram e vi o Fernando Alves Pinto entrando numa live. Meu colega e amigo, entrei. É um judeu sefarade que estuda a sua vida pregressa. Ele descobriu tudo da família do meu pai, que somos sefarades, e vai me conseguir passaporte português, porque ele já conseguiu a aprovação lá da sinagoga. E descobriu toda a minha família italiana, por tabela. Ele faz árvore genealógica, consultoria genealógica no Instagram. Ele é uma pessoa maravilhosa. Por baita coincidência, mais um amigo que fiz, como estou agora fazendo essa nossa amizade, esse primeiro contato, eu acho que ele tem muito que conversar. E foi muito bom conversar contigo, estamos aqui há horas já, não é? Sim, muito bom, meu caro. Inclusive, antes da gente concluir, a gente tem que concluir com nossos poemas ainda, né? Mas eu quero
desde já, te fazer o convite para você vir aqui na Alemanha, porque você visitou muitos países, você precisa ficar um tempo na Alemanha também. Aí eu te mostro aqui os conflitos daqui. Só conheço bem Munique, que eu fiquei um tempinho lá, e Berlim, e dei uma rodada em vários outros países, com o patrocínio do Goethe Institut, que acreditou no meu projeto e me pagou uma viagem. Espera só um pouquinho. Sim. Então, vamos. Bom, a gente poderia ficar realmente conversando por horas aqui, assunto aqui não falta, e essa sincronicidade realmente é maravilhosa, essas coisas que acontecem na vida. E agora a gente tem o nosso quadro final, que é o quadro dos poemas, né? O ouvinte o público do 247 já sabe que a gente sempre conclui o nosso programa Arte e Resistência. Eu leio um poema e o meu convidado ou convidada também lê um poema de sua escolha. E eu, pela primeira vez, escolhi um poema que não é de um autor ou autora brasileiro. Eu escolhi uma portuguesa. Ah, é? Quem é que você escolheu? É a Sofia de Mello Breiner Andressen. Será que eu faço uma portuguesa também, que eu adoro? Se você quiser, faça, sim. Se você tiver na mão ela aí. Sim, eu ia fazer o Primo Levi, mas é muito pesado. Eu vou fazer a Natália Correia. Então vamos fazer português. Tá ótimo. Primo Levi, grande gênio, fica para a próxima, sempre atual. Bom. Perfeitamente. Eu fiz, está no meu Instagram, eu declamei. Legal. Então, bom, posso começar? Posso falar primeiro, então? Pode. Tá. Sofia de Mello Breiner Andressen nasceu em 1919 no Porto, faleceu em 2004 em Lisboa, e uma poetisa marcada também pela luta política, foi uma das grandes opositoras a Salazar. E esse poema é um breve poema e se chama Revolução. Vamos lá. Revolução. Como casa limpa, como chão varrido, como porta aberta, como puro início, como tempo novo, sem mancha nem vício, como a voz do mar, interior de um povo, como página em branco, onde o poema emerge, como arquitetura do homem que ergue a sua habitação. Vou de Natália Correia, uma escritora, poeta portuguesa, nascida nos Açores. Ela foi deputada e teve uma intervenção política muito forte a nível de cultura e patrimônio e defesa dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Ela era de esquerda, acho que foi comunista, se não foi, mas foi presa pela ditadura salazarista. Elas são da mesma geração, então. Exatamente. E eu vou dizer um poema chamado A Defesa do Poeta. A Defesa do Poeta, Natália Correia. Senhores jurados, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito. E ando com a camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espanto. E, por fim, com a paciência dos versos, espero viver dentro de mim. Sou em código o azul de todos, curtido coiro de cicatrizes, uma avaria cantante na maquineta dos felizes. Senhores banqueiros, sois a cidade, pois vosso infarto serei,
Não há cidade sem o parque do sono que vos roubei. Senhores professores, que pusestes a prêmio minha rara edição de raptar-me em criança que salvo do incêndio da vossa lição. Senhores tiranos, que do baralho de impós volverdes sois os reis. Sou um poeta, jogo-me aos dados, ganho as paisagens que jamais vereis. Senhores heróis até os dentes, puro exercício de ninguém, minha covardia é esperar-vos umas estrofes mais além. Senhores 3, 4, 5 e 7, que medo vos pôs por ordem? Que pavor fechou o leque de vossa diferença enquanto homem? Senhores juízes, que não molhais a pena na tinta da natureza, não apedrejeis meu pássaro sem que ele cante minha defesa. Sou uma impudência à mesa posta de um verso onde o possa escrever. Oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Realmente é um poema com uma força e um conteúdo. E a nossa vida de artista, caralho. A gente falou disso. É. E a conclusão, né? Devorar. Essa coisa da cultura, e é uma coisa muito louca, porque até no PT houve muito essa discussão da a prioridade da cultura em relação ao prato de comida, né? Como não são coisas complementares, né? Dá alimento ao corpo e dá alimento à alma, não são antagônicas, né? Claro. Não, realmente. Jean, preciso cuidar da vida. Claro. Acho que nós ganhamos. Segunda turma declara Moro parcial. Maravilha, um grande prazer, meu caro. Prazer foi meu. Tá. Beijão, então, foi ótimo o papo. Foi um grande prazer. Quero mandar um beijo a todos do 247. Valeu. Um beijo, tchau. Tudo de bom, ninguém solta a mão de ninguém. Abraço. Beijo, tchau.